Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. Diz assim, a bendita e poderosa palavra de Deus. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Oremos ao nosso Deus. Bendito, eterno e poderoso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, sou grato ao Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor me conceder esse privilégio de estar aqui para assim, Deus, ministrar a tua palavra. Santo e eterno Deus, te agradeço também pela palavra a qual foi lida. Deus, obrigado, Deus, por ter falado conosco. Peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, que o Senhor ilumine a minha mente, me encha, Deus, com o teu poder, com a tua graça, para que assim eu possa, Deus, ter entendimento correto da tua palavra e assim expor a mesma de conformidade ela foi inspirada pelo teu santo e poderoso Espírito. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, te peço perdão por todos os pecados que eu cometi. E leva, Deus, essa palavra a cada coração que vai ouvir, para que nós possamos aprender e assim crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, que é bendito para todo sempre. Irmãos, hoje iremos estudar a perícope que fala acerca da realidade da ressurreição. No último domingo, estivemos aqui estudando a palavra de Deus, e na ocasião, estudamos a perícope onde fala sobre o pagamento do imposto a César, se era lícito ou não. Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, iremos estudar acerca da realidade da ressurreição. No último domingo, nós aprendemos que os fariseus, eles planejaram um plano de como pegaria Jesus
ou como armariam uma armadilha para Jesus. E os fariseus, que eram um grupo oposto aos herodianos, eles uniram-se nesse complô maldito, diabólico e pecador, para tentarem apanharem Jesus em uma armadilha. E perguntaram a Jesus se era lícito pagar imposto a César ou não. E Jesus, pegando uma moeda, ele disse: de quem é essa? Como diz o texto, de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles disseram: é de César. Aí Jesus falou: então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ali os herodianos e os fariseus, eles ficaram admirados, ou as pessoas que ali estavam junto com eles ficaram admirados, e deixando o Jesus, retiraram-se. O versículo 23 do capítulo 22 do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, ele começa assim: no mesmo dia, ou naquele mesmo dia, ou seja, no mesmo dia que os fariseus e os herodianos se reuniram ali para apanhar Jesus em alguma armadilha. Aí diz o texto: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Uma coisa que chama bastante a atenção de toda pessoa que estuda as Escrituras, no caso as Escrituras neotestamentárias, e especificamente os 4 evangelhos, os 3 sinóticos, e o evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, é que os fariseus, os saduceus, os herodianos, como aprendemos aqui no último domingo, eles constantemente reuniam-se entre si para criticar Jesus, para tentar apanhar Jesus em alguma armadilha. Os saduceus, como também os fariseus, era um grupo religioso da época do Novo Testamento. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma seita religiosa. Os saduceus eram uma seita religiosa e política do período do Segundo Templo, atraídos principalmente pelos elementos aristocráticos e sacerdotais dominantes da sociedade judaica. O partido controlava o culto no templo, e muitos de seus membros pertenciam também ao Supremo Conselho Legal Judaico, o Sinédrio. De acordo com Atos, capítulo 23, versículo 6. Abram aí, para conferirmos. Atos capítulo 26, versículo 6 diz: Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida,
Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Duas explicações para a origem dos saduceus ligam o nome da seita a duas figuras históricas distintas, porém ambas chamadas Zadok. Primeiro, a primeira explicação para a origem dos saduceus. O termo saduceu pode ser derivado do sumo sacerdote dos dias de Davi. O termo saduceu pode ser derivado de Zadok, sumo sacerdote nos dias de Davi. Nos dias de Davi e Salomão. Abram aí 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Primeiro livro dos reis de Israel, 1 Reis, capítulo 1, versículo 34. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Portanto, a primeira explicação acerca da origem dos saduceus, como diz aqui, o termo saduceu pode ser derivado de Zadok, sumo sacerdote nos dias de Davi e Salomão, de acordo com 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17, e 1 Reis, capítulo 1, versículo 34. Na visão da restauração de Ezequias, é confiada aos descendentes de Zadok a supervisão da adoração no templo, de acordo com Ezequiel, capítulo 40, versículo 46. Na realidade, os descendentes de Zadok constituíam a hierarquia do templo até o 2º século antes de Cristo. Já de acordo com a tradição rabínica, entretanto, a seita dos saduceus foi fundada por um discípulo de Antígono de Sacor, cerca de 200 antes de Cristo, também chamada Zadok. Os principais oponentes dos saduceus eram os fariseus. Ao contrário dessa facção rival, os saduceus negavam a ressurreição dos mortos. Os saduceus, irmãos, eles negavam a ressurreição dos mortos, como lemos aqui, de acordo com Atos capítulo 23, versículos 6 a 8. A imortalidade da alma, a doutrina da compensação e o castigo e a validade da lei oral, regulamentos transmitidos pela tradição rabínica. Eles aceitavam como obrigatórias apenas as leis baseadas diretamente no texto do Pentateuco, ou seja, os saduceus era uma seita religiosa do primeiro século, que aceitava como Bíblia e Palavra de Deus apenas a Torá, os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. A outra grande parte das escrituras eles não aceitavam como palavra de Deus, como inspirada por Deus.
como aprendemos, existem duas explicações acerca da origem dos saduceus. Os saduceus eram uma seita religiosa também, que não acreditavam, como aprendemos aqui, em anjos, na ressurreição dos mortos, em espíritos. Os saduceus acreditavam que quando uma pessoa morre, chega a óbito, automaticamente a sua alma, ela morre também. Na verdade, isso é completamente contrário ao que a palavra de Deus ela nos ensina. Uma coisa que nós temos que aprendermos é que a revelação de Deus ela é progressiva. Há uma progressividade na revelação de Deus. E a Bíblia Sagrada, quando foi fechado o cano com a morte do último apóstolo, conhecidíssimo nosso como apóstolo João, nós aprendemos o quanto a Bíblia ela se completa. E que a Bíblia é uma revelação progressiva e ela se completa em si. Exemplo, não iremos ver tão claramente nas escrituras veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, falar acerca da Trindade. Claro que vemos. Exemplo disso, o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus foi formar o homem, ou criar o homem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, se eu não me engano, diz que a terra estava vazia e que o Espírito de Deus, ele pairava ou movimentava-se sobre as águas. Entretanto, nós não vemos nas escrituras veterotestamentárias uma definição tão explícita, tão clara, tão categórica da doutrina da Trindade, como vemos no Novo Testamento. Da mesma forma também, acerca da ressurreição dos mortos. É claro que no Antigo Testamento nós aprendemos acerca do estado dos mortos, do homem após a morte, seu espírito, da sua alma. No entanto, não tão claramente como no Novo Testamento, até porque os escritos veterotestamentários, eles se complementam, se completam exatamente, e nos traz a ideia perfeita do nosso Deus no Novo Testamento, com a revelação do Novo Testamento. Alguns estudiosos dizem que o próprio sumo sacerdote da época de Jesus, ele também era saduceu, próprio sumo sacerdote. Ele também fazia parte dessa facção religiosa, desse grupo religioso chamado saduceus. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Prestem atenção, olha o que o texto sagrado nos diz. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, eles afirmam categoricamente que não há ressurreição,
aproximaram-se dele, de Jesus, com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Irmãos, eles citam aqui exatamente Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Confiram aí, por favor. Diz assim: se dois homens morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva se casará com alguém a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ele irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: isso é o que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Irmãos, os fariseus, os saduceus, eles citam exatamente esse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 6 e 7. Eles citam esse texto, e essa lei era conhecida na época como a lei do levirato. Essa lei do levirato, na verdade, era uma lei que era também usada por outras nações da antiguidade, não só pela nação de Israel. Outras nações também seguiam essa mesma lei. No entanto, eles, quando se aproximaram de Jesus e fizeram essa pergunta, como diz aqui o versículo 25, vou ler o 24 novamente. Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Versículo 25. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Primeiro, irmãos, quero explicar aqui a ideia de um exemplo, como foi lido aqui em Deuteronômio. Uma mulher, ela casou-se com um rapaz. O rapaz morreu sem deixar descendência. Aí, segundo a lei do levirato, ela deveria casar com o irmão daquele rapaz encostado a ele. Exemplo, se o rapaz que morreu e casou com uma mulher, ele tinha 25 anos, ele tem um irmão de 24 anos, um de 23, um de 22, o de 24 casaria com a mulher para suscitar descendência exatamente daquela pessoa que morreu, aquele rapaz que morreu.
o primeiro filho que nascesse, ele seria registrado com o nome daquele rapaz. Está entendendo? Para que viesse dar continuidade à descendência dele, não se perdesse. E aqui a questão é o seguinte: os saduceus, eles contam uma história que uma mulher, ela casou-se com um rapaz, e sem aquele rapaz ter suscitado descendência a ela, ele foi e morreu. Aí, de acordo com a lei do levirato, essa mulher foi e casou-se novamente agora com o seu irmão, e ele também morreu, e casou com o terceiro, e ele também morreu, até o sétimo daquela família, até o sétimo irmão daquela família, ela casou-se, e todos morreram, sem deixar descendência. Por fim, aquela mulher morreu. Aí eles perguntaram a Jesus, como diz o texto aqui: finalmente, depois de todos morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual delas será, de qual de sete ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Irmãos, na verdade, possivelmente os saduceus, eles que costumeiramente entravam em debates com os fariseus, e os saduceus, eles gostavam de debates filosóficos, e constantemente eles entravam em debates, principalmente com seu grupo religioso, com um grupo religioso que era oposto a eles, e seus rivais, que eram os fariseus. Porque os fariseus, como lemos aqui em Atos 23, diz o texto sagrado que os fariseus acreditavam em anjos, em espíritos, em ressurreição, em castigo eterno, e os saduceus não. Possivelmente, essa pergunta que os saduceus, eles fizeram a Jesus, eles faziam constantemente em debates com os fariseus aos fariseus. E provavelmente os fariseus, eles não sabiam responder de acordo com as escrituras a essa pergunta. Eles perguntaram: e aí? Pois bem, na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Que ela casou com os 4. De quem ela será esposa? Versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, estava estudando esse texto sexta-feira pela manhã, e terminei de estudá-lo hoje pela manhã. Graças a Deus, me acordei logo cedo para estudar esse texto. E Deus, irmãos, Ele falava profundamente ao meu coração, através desse texto, e principalmente desse versículo 29. Jesus, ele foi questionado pelos saduceus acerca de uma pergunta que os saduceus, eles tinham as suas próprias convicções e resposta acerca dela. Os saduceus que não acreditavam em anjos, eram pessoas religiosas, como aprendemos aqui. Eram pessoas que costumeiramente estudavam as Escrituras. Não eram leigos, não eram pessoas que nunca frequentaram
uma escola para aprender a palavra de Deus. Não eram pessoas que jamais abriram sequer um texto das Escrituras para entender a palavra de Deus. Pelo contrário, os saduceus, Gilberto, eram pessoas que estudavam minuciosamente a palavra, apesar que eles tinham como palavra de Deus inspirada unicamente a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O restante das Escrituras eles não tinham como inspirado. Quando estava estudando esse texto pela primeira vez, para pregar expositivo, como no caso foi sexta-feira, eu conseguia entender realmente, de acordo com as Escrituras, o que Jesus quis dizer aqui quando disse: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Noutra tradução, como Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Durante algum tempo eu ficava me perguntando, por que Jesus falou isso? Se ele falou para pessoas que eram de Israel e estudiosos, e como aprendemos hoje, eram pessoas que faziam parte do Supremo Conselho dos judeus ali, o Sinédrio, e até propriamente o sumo sacerdote que presidia o Sinédrio, era um membro dessa facção religiosa, desse grupo religioso. Agora eu entendi porque Jesus falou, que eu não conseguia entender. Errais não conhecendo as Escrituras, é porque eles tinham como inspirada unicamente o Pentateuco, e esqueciam o restante do Antigo Testamento. E até porque também eles faziam uma má interpretação da própria Torá, da própria lei. E Jesus, ao responder a esses homens, ele disse: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, Jesus disse a eles o seguinte: vocês se enganaram, estão enganados exatamente porque não conhecem as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, não conhecendo as Escrituras, estão enganados e não conhecem também o poder de Deus em relação à ressurreição. E Deus falava profundamente ao meu coração. Esse texto nos faz entender, irmãos, que se nós não tivermos um conhecimento pleno, total, correto, sacro, santo, das Escrituras Sagradas, se nós não tivermos, não aprendermos a real interpretação das Escrituras, irmãos, o que vai acontecer conosco é nós sermos enganados, é nós não conhecermos o poder de Deus, e sermos enganados por todo e qualquer vento de doutrina que nos cercam. Não é à toa que esses homens aqui, eles até estudavam a palavra, tinha até membro deles como sumo sacerdote que presidia o Sinédrio. Entretanto, irmãos, eram pessoas que por ter uma má interpretação das Escrituras estavam enganados, estavam equivocados, ou seja, errados. Da mesma forma acontece hoje, ou posso dizer com toda propriedade, acontece pior. Esses homens aqui estudavam,
Esses homens aqui minuciosamente estudavam a Torá. Está certo que erravam na sua interpretação, e erravam muito mais ainda em não ter a outra parte, a maior parte do Antigo Testamento como inspirada. E hoje, o analfabetismo teológico é muito grande, irmãos. O analfabetismo teológico hoje é tremendo. E há um tempo atrás, eu pensava que o analfabetismo teológico era peculiar unicamente às igrejas de linha pentecostal, mas não é não, irmãos. Está certo que as igrejas de linha reformada, elas são mais voltadas a estudar a palavra, é óbvio, irmãos, é claro, mas mesmo assim, existe um grande analfabetismo teológico dentro também das igrejas de linha reformada. Irmãos, não é à toa que hoje, qualquer novidade que surge no mercado aí, as pessoas caem, as pessoas saem correndo. Chega um grupo aí dizendo que agora a gente descobriu a pólvora, agora quem batizava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está completamente equivocado. A maneira correta de batizar é unicamente o nome de Jesus, como as testemunhas de Yeshua dizem, e é um equívoco, é um movimento heterodoxo, é uma seita, é antibíblico. Irmãos, nós temos a obrigação de conhecermos as Escrituras, porque sem conhecermos as Escrituras, nós nos tornamos enganados por qualquer coisa que surge, e estando enganados, nós não conhecemos nada, não conhecemos o poder de Deus, a capacidade, o poderio, o soberania do nosso Deus, que é poderoso e santo, para fazer tudo aquilo que nós imaginamos e muito mais. Portanto, há uma grande necessidade de conhecermos as Escrituras, porque se não conhecermos elas, seremos enganados, como muitas e muitas pessoas que se dizem cristãos, e são até piedosas, mas são enganadas, porque não conhecem as Escrituras. Irmãos, eu costumo dizer que o câncer da igreja brasileira está no púlpito. É do púlpito, irmãos, é do púlpito. Com homens vocacionados, é de púlpitos com homens vocacionados por Deus, vocacionados para pregar a palavra, que sai todo o alimento da igreja de Deus. O que acontece hoje são pessoas que não foram vocacionadas por Deus, não têm a mínima habilidade de ensinar as Escrituras, e estão pregando, e estão ensinando, e faz com que muitas e muitas pessoas que ouvem esses supostos pregadores, supostos professores, supostos pastores, sejam enganados, e por não conhecer as Escrituras, irmãos, são enganados, correm atrás de todo e qualquer vento de doutrina que aparecem. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos ensina desde o princípio que nós devemos conhecermos a Deus e prosseguirmos nesse conhecimento.
conheço uma pessoa que no início da minha fé, essa pessoa, ela me ajudou muito. Deus usou muito essa pessoa para me ajudar, me incentivar a estudar a palavra de Deus, a orar. Estava em muitos momentos da minha vida, no início do cristianismo, junto comigo. E eu tenho essa pessoa como um bom ensinador. Essa pessoa, na época eu tinha como bom ensinador porque eu não conhecia as Escrituras, era novo convertido. Essa pessoa com o tempo casou-se, foi morar fora da cidade do Riachão do Bacamarte, que eu resido. E um dia essa pessoa chegou na minha casa e falou que tinha conhecido, ou visto na internet, e através da internet, já tinha localizado também um canal de televisão, onde um pastor chamado Eli Soriano, que é um coreano, ele apresentava o seu programa. E esse pastor Eli Soriano, ele diz, ou esse suposto pastor, na verdade, esse falso pastor, ele diz que mais de 50% das escrituras da Bíblia Sagrada que nós usamos hoje é mentira. É mentira. Esse pastor Eli Soriano diz que Jesus não é Deus. Ele não é verdadeiramente Deus, como o Concílio de Nicéia, em 325 da era cristã, ou depois de Cristo, foi estudado e batido o martelo que Jesus, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Esse homem chamado Eli Soriano diz que a ceia é um lanche. A gente vem encher a nossa barriga aqui com um lanche. Ele debocha das Escrituras. Debocha das Escrituras. Diz que o único segmento religioso correto é o que ele ensina, o que ele faz parte e ensina. E esse rapaz se batizou junto com sua esposa e seu sogro. Entrou em contato com esse Eli Soriano pela internet. Ele mandou uns supostos apóstolos, que lá consagra também apóstolo, de São Paulo, vir batizar ele aqui, numa cidade vizinha, batizaram ele. E hoje essa pessoa, esse rapaz que eu conheci, ele vai ser consagrado a pastor novamente agora, em uma igreja, consagrado a pastor. Saiu dessa seita, passou um tempo, vai ser consagrado a pastor. Irmãos, é isso que está completamente errado. Pessoas que não têm vocação para ensinar estão ensinando. E as pessoas que estão aprendendo com essas pessoas, eles pensam que estão aprendendo a verdade. E não estão, irmãos. Eu aconselho a todos quantos ouvem a palavra de Deus, que são servos de Deus, estudarem as Escrituras. Leem a Bíblia constantemente, tenham um tempo. Quando for para a sua igreja, que o seu pastor estiver pregando, abram a palavra de Deus no texto que ele estiver pregando. Verifique, irmãos, igual os crentes de Bereia verificavam o que Paulo estava dizendo, versículo por versículo, palavra por palavra. Verifique o texto. Se o pastor estiver pregando não estiver de acordo com as Escrituras, rejeite que não é de Deus. O reformador Lutero dizia que se um homem fizer cair fogo do céu, ele pode fazer cair fogo do céu,
se não estiver de acordo com as Escrituras, ele está completamente errado. Isso é uma verdade, irmãos. Jesus disse aos saduceus: vocês erram não conhecendo as Escrituras, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras. Gilberto, e quantas pessoas estão enganadas, porque não conhecem as Escrituras, estão seguindo falsos pastores, estão em falsas igrejas, estão aprendendo falsos ensinamentos. Isso tem formado falsos cristãos. Não é à toa que o que nós vemos hoje é um cristianismo sem Cristo, é um cristianismo que não tem Cristo. São pessoas que se auto-intitulam como cristãos e são piores do que as pessoas do mundo. São pessoas que estão na igreja e fumam. São pessoas que adquirem doença fumando na igreja. São pessoas que são mentirosas. São pessoas que são prostitutas, são fornicadores. São pessoas que são homossexuais e se dizem ser cristãos dentro da igreja. Irmãos, eu posso perder a minha cabeça. Agora eu não quero jamais deixar de falar a verdade de Deus. Eu faço como os apóstolos, quando foram presos, lá no capítulo 5 de Atos, que eles disseram: importa obedecermos a Deus do que aos homens. Eu não quero saber de A, de B, de C, o que A, o que B, o que você pensa. Eu quero saber o que Jesus nos ensina na sua palavra. Irmãos, que a oração de todo e qualquer pregador seja essa: Deus, nos dá a tua palavra, Deus, com intrepidez, que no abrir da nossa boca, Deus, nós não venhamos falar a palavra humana, mas venhamos ter, Deus, a real interpretação das Escrituras, para ensinarmos a verdade. Quem não quiser ficar, não fique. Quem não quiser ficar, não fique, porque as ovelhas de Cristo ouvirão a voz dele, ouvirão, conhecerão e seguirão a ele. Quem não for ovelha, irmão, vai voltar atrás, e Cristo não está nem aí, que ele não depende de nenhum. Glória a Deus, irmãos, glórias a Deus nas alturas. Irmãos, eu me indigno muito, irmãos, quando eu vejo uma pessoa pregar a palavra de Deus e ensina as Escrituras completamente errado. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, eu passaria o resto da minha vida falando só sobre isso. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. É exatamente o que acontece hoje, Gilberto. O povo estão enganados porque não conhecem a palavra. Quer esvaziar essas igrejolas que existem hoje? Quer esvaziar? Só bastava o povo ler o Novo Testamento, só bastava os evangelhos. O bom é toda a Bíblia, mas só bastava os 4 evangelhos. Eles lerem, iriam descobrir que esses pregadores que eles têm como exemplo, como bons expositores das Escrituras, não passam de falsos ensinadores, não passam de pessoas que estão mercadejando o evangelho, não passam de pessoas que Paulo chamou de inimigos da cruz de Cristo. Só basta conhecer as Escrituras, irmãos. Só basta conhecer. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Versículo 30. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento. Olha o que Jesus fala: na ressurreição dos mortos, as pessoas nem se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Jesus explicou de conformidade à palavra de Deus. Na ressurreição dos mortos, ele afirma, Jesus, o Deus Filho, ele não faz igual os fariseus, quando ensinavam dizia, assim diz o Senhor.
Ele próprio é o Senhor. Ele diz: na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Na ressurreição as pessoas nem se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos. Ou seja, os anjos, eles não são assexuados. Não existe anja e anjo. Anjo macho e anja fêmea, não. Anjo é um ser que não é assexuado. Ele não reproduz. Portanto, o que Jesus quis nos ensinar aqui é o seguinte: na ressurreição dos mortos, na ressurreição, nós não iremos mais reproduzir. Está entendendo? Não iremos mais reproduzir, procriar. Exemplo, o homem ou a mulher. O homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, em caráter e em personalidade, em ser pessoal. O homem que é um ser masculino, ele continuará, a mulher também, feminina, com seu corpo, com os seus órgãos femininos, e o homem com seus órgãos masculinos. No entanto, eles não terão mais esse desejo natural da humanidade, esse desejo humano que nós temos hoje, de atração de um para com o outro, atração, exemplo, de sexo, que o homem tem para com a mulher e a mulher tem para com o homem. Não terá isso na ressurreição. Até minha mãe perguntou, quando eu estava estudando, ela perguntou: Romo, então como será? Então isso, como é que é isso? A gente vai, lá no céu, a gente vai conhecer as pessoas? Vai sim, iremos conhecer. Exemplo, o meu pai, ele morreu crente, e em nome de Jesus irei ser salvo, iremos ser salvos, irei ver meu pai e conhecer, ele irá me conhecer, que eu fui o filho dele aqui na terra, eu irei conhecer que ele foi meu pai. No entanto, a gente não vai ter mais aquele sentimento humano, limitado. O amor que teremos de um para com o outro lá, tanto faz o meu pai, como uma pessoa lá do Antigo Testamento, será um amor perfeito. Um amor, onde o amor ao próximo, como a si mesmo, ele se cumprirá plenamente. Em uma dessas igrejolas que tem em Riachão, irmãos, a palavra igrejola tem um significado de igrejinha pequena, igrejinhas. Em uma dessas igrejolas que tem em Riachão, saiu uma discussão uma vez, que o pastor dizendo, juntamente com os ensinadores que tem lá, que quando chegarmos no céu, ninguém irá reconhecer ninguém. A ideia desse pastor, ou desse suposto pastor, com os ensinadores que tem na sua igreja, é que se porventura, ele não usa nenhum texto bíblico para provar o pensamento dele, a ideia dele. Ele diz que se porventura uma pessoa se salvar, exemplo, um pai se salvar e o filho não se salvar, aí se conhecer lá no céu, o pai lembrar: eu tenho meu filho, só que ele não se salvou, ele vai ficar triste no céu. E como o céu não é lugar de tristeza, então ele, na concepção que é errado desse suposto pastor, isso não pode existir. No entanto, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que, como está escrito em Apocalipse, capítulo 6, que no período da grande tribulação, as almas dos que foram decapitados aqui na terra estarão clamando por justiça a Deus, para que Deus venha vingar o sangue deles. Então, se eles estarão clamando, estarão conscientes e lembrando das pessoas que estão na terra, e das pessoas que estão agindo erradamente, matando os servos de Deus. Portanto, cai por terra o argumento desse suposto pastor. Portanto, irmãos, por isso que devemos conhecer as Escrituras, para não sermos enganados. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Irmãos, e quanto à ressurreição dos mortos, Jesus diz, vocês não leram, citou agora Deuteronômio, Êxodo capítulo 3, abram aí. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Irmãos, nessa ocasião aqui, Jesus cita Êxodo capítulo 3, versículo 6. Quando Deus falava com Moisés, ele dizia a Moisés que ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nessa época aqui, que Deus falou com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos há muito tempo. Já estavam mortos há muito tempo. Está entendendo? Portanto, Deus aqui, ele nos ensina que a pessoa quando morre, ela não vai ser destruída e se acabar, como os saduceus interpretavam e ensinavam, e também de acordo com os ensinamentos errados dos saduceus, que diziam que, após a morte, tanto o corpo como a alma chegam ao fim. E Deus mostra aqui que não. Deus mostra desde o Antigo Testamento, Jesus vai para o campo, na verdade o campo dos saduceus, que era a Torá, que eles tinham como escritura sagrada, e mostra a eles que Deus disse no Antigo Testamento que ele é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou seja, que ele é Deus de vivos e não de mortos, dando a entender que quando a pessoa morre e está com Cristo, ela vai para um lugar de descanso. No caso, na época do Antigo Testamento, no seio de Abraão, com morte e ressurreição de Cristo, o seio de Abraão foi transferido para o terceiro céu, e hoje quem morre em Cristo vai diretamente para o terceiro céu. Esse local está debaixo do trono de Deus. Essas almas estão como diz o escritor aos Hebreus, são espíritos aperfeiçoados e estão esperando unicamente o dia do arrebatamento da igreja para serem transformadas em corpos glorificados semelhantes ao de Cristo, para agora viver para todo sempre em um corpo glorificado. Portanto, irmãos, Jesus fala, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Provou que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e deixou aquelas pessoas sem argumento algum. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Irmãos, para concluirmos o sermão, aprendemos nesta noite que o não conhecer as Escrituras nos torna pessoas presas fáceis em sermos enganados. Se nós não conhecemos as Escrituras, como os saduceus, eles erravam ou estavam enganados porque não conheciam as Escrituras, e não conhecendo as Escrituras, a consequência é estar enganado em relação a Deus e a tudo, e não conheciam também o poder de Deus, a capacidade de Deus de ressuscitar os mortos. E isso, infelizmente, tem sido um mal que tem acometido muitos e muitos cristãos nos dias atuais. Portanto, irmãos, existe uma tremenda
uma extrema necessidade de diariamente estudarmos as Escrituras, diariamente termos um tempo de examinarmos as Escrituras minuciosamente, para aprendermos o que ela fala acerca de todo e qualquer assunto. Um dia, pregador norte-americano chamado Paul Washer, ele postaram uma frase acerca dele, e ele dizia nessa frase: não procure uma igreja próxima da sua casa, procure uma igreja bíblica para você congregar. Portanto, irmãos, eu faço coro com Paul Washer, procure uma igreja bíblica, onde o evangelho genuíno de Jesus Cristo é ensinado, onde o evangelho da cruz, o que salva, o evangelho que, como diz Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele rasga o nosso coração, ele rasga a nossa alma, ele nos fala verdadeiramente e nos regenera. Irmãos, e procurem estudar a palavra de Deus, porque se não estudarmos ela, seremos enganados, e sendo enganados, iremos com certeza nos perder. Que Deus em Cristo Jesus, Ele aplique suas palavras em nossos corações.